quero convidar vocês, irmãos, por gentileza. Mateus capítulo 7, versículo 24. Irmãos, sintam da parte do Espírito Santo. Abram seus corações. Sinta Deus falando poderosamente, nos convocando para este propósito de compromisso e de fidelidade para com a tua santa palavra. Aproveite essa oportunidade enquanto a palavra estiver podendo ser pregada. É Deus nos abençoando e nos concedendo este momento de graça de todos os dias. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram contra a casa, mas a casa não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, se assemelha a um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, vieram os ventos, sopraram contra a casa, e a casa caiu, e grande foi a sua ruína. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para discernirem comigo a respeito daquilo que o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Vejam bem, vou fazer aquele costumeiro chamado para colocar vocês dentro da sintonia da graça de Deus. Seja você quem for, de onde quer que esteja me ouvindo, se atente para isso que eu vou dizer. Quais foram as experiências que você já tem com Deus? Quais são as experiências que você já experienciou de Deus? Você, porventura, que está aqui, dentro do nosso propósito de programa, é alguém que pode dar testemunho de já ter sentido a profundidade da palavra de Deus na sua vida? Você pode me dar confirmação de realidades, de experiências que você já teve, de ter sentido plenamente o Senhor Deus falando poderosamente ao seu coração? E você sentiu totalmente tocado, tocada pela graça e mover do Espírito Santo? Pois bem, escute. Todas as mensagens das quais nós já tenhamos ouvido, desde quando nós nos conhecemos como servos discípulos do Senhor. Escute, a chamada da qual, em todos os momentos em que a palavra de Deus foi pregada, é para que nós possamos ouvir o que Deus está falando e nos esforçarmos para pôr em prática. Eu não sei qual é o seu grau de maturidade ou de espiritualidade, de fé, de comunhão, de experiência com o Senhor. Eu não sei. Mas uma coisa eu vou dizer. A respeito de todas as mensagens que você já ouviu, é em relação a essas mensagens que Deus sempre convocou para que você vivencie elas em sua vida. Para que você coloque em prática a respeito de tudo aquilo que Ele já falou no seu coração. Agora eu chamo a atenção de vocês. Estão entendendo a seriedade que é aplicada a todo aquele que diz que crê em Deus? Está entendendo a seriedade de todas as vezes quando nós dissemos que já fomos no culto ou que já fomos na missa ouvir a palavra? Está entendendo o que eu estou dizendo da parte do Espírito Santo? Aquela mensagem, aquela palavra de Deus que você ouviu lá, Deus está nos convocando a todo instante para que nós possamos vivê-la, assumi-la na nossa vida. Entende isso? A respeito de uma cobrança que implicará para cada pessoa, um dia diante de Deus, se baseará em relação a todas as mensagens das quais você já ouviu. Se houver a possibilidade de nós não estarmos aptos para entrarmos no reino de Deus, essa inaptidão, essa impossibilidade, vai se aplicar pelo fato de nós não termos dado a credibilidade suficiente para tudo aquilo que Deus já falou ao nosso coração. Por isso que agora você vai entender plenamente o que o Senhor Jesus está aplicando aqui neste ponto bíblico que eu acabei de ler. Portanto, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática, ou, a princípio, quem ouve a minha palavra e as põe em prática, quem ouve a minha palavra e a obedece, quem ouve as minhas palavras e se esforça para ser obediente, para fazer jus à minha fidelidade, à minha verdade, se compara com um homem, com uma pessoa prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos. Imagine que você vai construir uma casa. Você não precisa ser pedreiro ou engenheiro para saber que para que essa sua casa se mostre estruturada verdadeiramente, para que ela prevaleça firme e forte ao longo do tempo, e dentro com os intempéries da chuva, do sol, do vento, o que quer que venha sobre essa casa, mesmo você não sendo engenheiro ou pedreiro, você sabe, dentro da lógica dos fatos, que esta casa precisa estar bem estruturada. E se você vai fazê-la, você vai dar ordem para que o pedreiro que faça de maneira muito bem feita, para que quando ao longo do tempo, ao longo das chuvas, dos ventos, das tempestades que vierem sobre essa casa, você trará no seu coração a plena certeza de que essa casa não vai cair. Não vai haver problemas nessa casa, porque ela foi bem estruturada. Essa é a mesma lógica que serve para nós entendermos com relação a sobre quem está ouvindo a palavra de Deus e está levando a sério, e está se esforçando, e está procurando aplicá-la na sua vida, e está procurando ser uma pessoa melhor a cada dia. Essa que é a lógica. Para que também nós, justamente, quando estivermos passando por uma série de situações difíceis, desagradáveis, de enfermidade, de luta, de prova, de tentação, de tribulação, por causa do nosso propósito de estarmos desejando de ouvir a palavra e colocá-la em prática e vivenciá-la na nossa vida, nós vamos sermos capacitados por Deus o suficiente para resistir bravamente ao que quer que venha sobre nós. É a isso que o Senhor está aplicando essa palavra lá no Sermão do Monte para os discípulos e para a multidão. É esse entendimento que nós também precisamos ter. Que a capacidade para você resistir bravamente tudo aquilo do qual você é sujeito a passar vai se basear no fato do quanto você está crendo ou não na palavra de Deus e procurando promovê-la na sua vida. Da mesma maneira, no segundo exemplo, o Senhor está dizendo: aquele, pois, que ouve a minha palavra, mas que não está disposto a colocá-la em prática, que não está disposto a dar credibilidade, que não está disposto a mostrar-se obediente, comprometido com a minha palavra, se compara com alguém que construiu uma casa na areia. Vão vir as chuvas, as enchentes, as enxurradas contra aquela casa e ela vai cair, e grande a sua ruína. Irmãos, agora, em contrariedade ao primeiro exemplo, é a mesma lógica da construção da casa. Você vai construir uma casa, imagine que você diga para o pedreiro: pode fazer a base de qualquer maneira. Tem problema não. Pode fazer, o importante é ela ficar bonitinha. Bonitinho, você vai ver, é a hora que vier a tempestade. É a hora que vier os ventos e as chuvas contra esta casa. Ela vai cair, a princípio começar com trincas, com rachaduras, sendo abalada com o tempo, com a chuva, com os ventos, até que ela venha abaixo e grande será a sua ruína. É o mesmo sentido também para caso a gente só esteja ouvindo a palavra, mas não estivermos nos comprometendo com ela. É o mesmo que se nós estivermos aqui no programa participando todos os dias e Deus falando ao nosso coração, mas que essas palavras, que essa mensagem, que ela não esteja surtindo efeito algum na nossa vida. Que nós não estejamos demonstrando temor algum por aquilo que Deus está falando. É o que vai acontecer também. Então agora eu pego de modo mais profundo, chamando vocês para esse discernimento. Irmãos, a quem é de nós aqui? Qual é a pessoa que não está sujeita à tristeza, à angústia, à enfermidade, a tribulações, a provações, a uma série de situações? Todo ser humano está sujeito a uma série de situações. E uma coisa que é interessante nós percebermos também, que a respeito do exemplo que o Senhor Jesus está aplicando aqui, independente se você é homem de Deus, é mulher de Deus, todo mundo está sujeito a passar por provas, por lutas, pelos intempéries, viu? O sentido espiritual se aplica a isso. Quando muitas vezes você vê uma pessoa batendo no peito dizendo que tem fé, que tem espiritualidade, que crê em Deus, que é isso, que é aquilo, mas às vezes a pessoa acha que pelo fato dela crer em Deus não pode ter problema. Não pode ter dificuldade, não pode passar por provas, por tribulações, pois o texto bíblico está dizendo justamente isso. Dentro do sentido espiritual. Aquele, pois, que não ouve a palavra de Deus, não se compromete com ela, não dá credibilidade à palavra, não se compromete com ela, é igual alguém que construiu uma casa na areia. É igual alguém que construiu uma casa na areia, ou seja, é certo a ruína desta casa, é certo o tombamento dessa casa. É o mesmo sentido que Jesus está dando para nós. Que se a palavra dele não estiver surtindo efeito na nossa vida, se não estiver havendo esforço, propósito da nossa parte, de querermos sermos pessoas melhores a cada dia, a hora que vier as chuvas, a hora que vier as tempestades, as provações, tribulações, não vai aguentar. Não vai dar conta de passar por todas as tormentas. Aí, quando uma pessoa está passando por situações de enfermidades, de lutas, de provas,
fica fácil você entender quem é que está na presença de Deus e quem não está. É só você ver quando alguém está passando por uma tribulação, é só você ver qual é a reação que a pessoa está tendo dentro daquela situação. Se ela está se parecendo com uma casa forte ou com uma casa fraca. Este é o sentido que o texto bíblico está nos dando. Quando você estiver passando por prova, preste atenção. Se a partir da sua maneira de encarar o problema, a dificuldade, preste atenção. Se a característica que se apresenta é de uma pessoa forte ou de uma pessoa fraca. É de uma pessoa firme ou de uma pessoa sem firmeza de aceitação de fatos, de situações. É só analisar como que é a reação da pessoa e você vai ver claramente no quanto ela está ou não firmada com Deus, porque é o que o texto bíblico está nos ensinando. Casa forte é uma pessoa estruturada na presença, na graça, na confissão, na comunhão e na confiança de Deus. Casa fraca, pessoa fraca, subentende-se alguém que até ouve a palavra, mas não tem firmeza, não tem confiança no poder, na palavra, na presença de Deus. É simples assim. A pergunta que não quer calar nesta manhã é a seguinte, irmãos. Nós vamos estarmos dando credibilidade, assumindo propósito, comprometimento, desejo, demonstrando temor ou não pela palavra? Ou não? Eu vou citar para vocês Mateus capítulo 7, versos 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O que é fazer a vontade do Pai que está no céu? É ter o coração aberto para acolher daquilo que Ele tem falado a nós, como propósito, como chamada de testemunho, como convocação para sermos instrumentos, canais da sua graça. Irmãos, porque o texto bíblico é claro e enfático em nos dizer, só dizermos que cremos na palavra, só dizermos que temos ouvido a palavra, não é suficiente. Se nós não estivermos nos comprometendo com essa palavra, sinto muito. Podemos estarmos até indo no culto, podemos estar até indo na missa, podemos estar até participando aqui do programa, mas se a palavra de Deus não estiver sendo um diferencial na nossa vida, a ponto de nós estarmos pressentindo a presença, a plenitude da graça, do poder, do amor, do cumprimento da palavra na nossa vida, é bom que nós possamos nos atentar. Porque possa que talvez vai estar se aplicando muito mais a nós o segundo exemplo, que é o de estar apenas ouvindo a palavra, mas não desejoso de pôr em prática, não desejoso de se comprometer, não desejoso de assumir. E aí que, consequentemente, na hora que realmente nós clamarmos pela graça, nós não vamos ver o cumprimento da palavra, não vamos ver a manifestação da graça, da glória. Por quê? Porque não está havendo comprometimento com a palavra. Termino nossa partilha e digo para você, para nós, como propósito de reflexão, porventura, você é daquelas pessoas que fica brigando com Deus, exigindo uma bênção para a tua vida, exigindo força, exigindo milagre, porque você não está vendo? Você é dessas pessoas, Senhor, tanto tempo que eu tenho clamado a Ti, tanto tempo que eu estou clamando, Senhor, aquele milagre. Presta atenção, quem sabe é o segundo exemplo dessa palavra que está prevalecendo na tua vida e você está aí, ó. E você está aí, ó, agindo que nem criança diante de Deus. Preste atenção, irmãos, prestemos atenção. E que nós possamos estarmos abertos para ouvirmos aquilo do qual o Espírito diz à igreja. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor. Irmãos amados queridos, quero que saia, será sempre um prazer estar aqui com vocês todas as manhãs. Deus abençoe vocês. Bom dia.